o que nós vemos é uma crise econômica muito grave, muito difícil para o capital continuar o seu processo de reprodução ampliada, o que faz, com a taxa de lucro crescente, o que faz com que os ataques à classe trabalhadora e aos recursos naturais sejam cada vez mais brutais, acelerados e rumo a uma destruição total, né? Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, nós sabemos e sentimos na pele, né, no dia a dia, a destruição dos poucos direitos trabalhistas, sociais e econômicos que a classe trabalhadora conseguiu alcançar nos últimos 100 anos. E eu digo isso porque a classe trabalhadora brasileira só alcançou esses direitos com muita luta. E esses direitos, em vista do que outras frações da classe trabalhadora em outras partes do mundo alcançaram, sempre foram muito irrisórios. Vou falar dos direitos trabalhistas, né? Nós estamos hoje aqui defendendo o fim da reforma trabalhista, ou seja, a retomada da CLT nos moldes que ela estava posta antes de 2016. Mas veja, antes de 2016, as relações de trabalho no Brasil já eram péssimas. E mesmo assim, nós defendemos aquelas relações. Por quê? Porque a nossa classe trabalhadora nunca conseguiu alcançar um patamar de enfrentamento com a classe dominante, com a burguesia interna, que permitisse, por exemplo, estabelecer determinados critérios mínimos de relações de trabalho que em outros países foi alcançado, como, por exemplo, a estabilidade no emprego. Não só a estabilidade no setor público, que agora estamos em vistas de perder com a reforma administrativa, mas a estabilidade no emprego, qualquer trabalho. Isso parece até uma aberração nós falarmos hoje para uma juventude que está exposta a um tipo de relação de trabalho que não é mais nem emprego, né? Que é uma relação contratual civil comum. Mas veja, a partir dos anos, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em diversos países, as relações de trabalho que foram estabelecidas por causa da luta de classes, da classe trabalhadora, eram relações de trabalho que previam que se um determinado trabalhador ou trabalhadora estava num posto de trabalho e fosse demitido sem justa causa, ou seja, sem uma justificativa plausível diante do que era colocado no arcabouço legal, o outro trabalhador que fosse contratado para aquele mesmo posto deveria ter as mesmas condições de trabalho, ou seja, o mesmo salário, os mesmos direitos e assim por diante. O que fazia com que não era vantajoso para o capital, né, para o empresário, demitir um trabalhador simplesmente para rebaixar o trabalho ou reduzir os direitos trabalhistas, né, que é um dos fatores que faz com que a rotatividade, né, o turnover, que se diz, seja muito intenso no Brasil. Por que se demite muito? Por que no Brasil não tem estabilidade de emprego? Para rebaixar as condições de trabalho. Então, veja, as nossas relações de trabalho nunca foram, assim, um espetáculo de relações de trabalho. Mesmo assim, estamos defendendo, né, o fim da reforma trabalhista para voltar, pelo menos, a um patamar ruim, mas que era menos ruim. Mas eu estava falando da crise global do capital. E o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, estas relações de trabalho e as relações econômicas entre a classe trabalhadora e a burguesia nos demais países capitalistas que alcançaram um patamar de regulação, né, desta relação trabalhista, elas também estão sendo brutalmente destruídas. Pesquisas recentes mostraram, com entrevistas junto a trabalhadoras e trabalhadores na Grã-Bretanha, que são obrigados a terem diversos empregos, porque são empregos intermitentes, são empregos por prazos determinados, e estas pessoas dizem que quando elas conseguem ter um dia de trabalho em que elas têm que trabalhar em apenas um emprego, elas consideram isso um dia de descanso. Vocês estão tendo noção do que a gente está falando? Quer dizer, as pessoas estão submetidas a relações de trabalhos múltiplas,
de tal forma exploratórias que para elas descansarem, elas têm um dia em que elas têm que trabalhar em apenas um emprego. Aí já é um descanso, né? Para nós vermos isso na Grã-Bretanha, isso na Inglaterra, né? E o que dirá em diversos outros países. Mais de 50% das pessoas ocupadas na França não estão submetidas às famosas, né, relações de trabalho super progressistas, né, que ficaram conhecidas no mundo como a jornada de 35 horas, como diversos direitos trabalhistas. Mais de 50% dos ocupados na França não têm esse tipo de contrato de trabalho. E assim por diante. Então, como o capital, né, precisa recuperar o seu espaço de lucratividade cada vez mais crescente e na forma cada vez mais abstrata da riqueza, que é a forma financeirizada do capital, o grau de exploração da humanidade através da sua fração correspondente, que é a classe trabalhadora, e dos recursos naturais, está num nível de aceleração tão brutal que caminhamos para um desastre generalizado. E isso se reproduz internamente, né, não